Venezuela, um país onde as leis não passam de letras em um pedaço de papel, onde a moralidade caiu por terra, e a justiça simplesmente não existe. Um país sem esperança, e não importe quem tente tirar Maduro do poder, pois existe um plano maestral para manter-se no poder. Em um cenário onde muitos esperavam sua queda, Maduro surpreendeu ao continuar no poder, e alguns especialistas e não especialistas acreditavam que dessa vez Nicolás Maduro tinha uma grande possibilidade de cair, mas não é isso que vimos até agora, apesar de ter um mandato até 2025. Mas quais são os bastidores do poder venezuelano? E como se dá a permanência por trás da resistência de Maduro? Quais são as manobras políticas, as influências militares e as alianças ocultas que garantem a sua permanência como presidente da Venezuela? É isso que eu te conto nesse vídeo. Desde o início de seu mandato, Maduro fez questão de garantir a lealdade das Forças Armadas com cargos políticos e econômicos. Isso cria uma rede de interesses que ajuda a manter o apoio militar. Cerca de 70% dos altos cargos do governo e das Forças Armadas são ocupados por militares ou pessoas próximas a eles. Isso inclui a chefia de ministérios cruciais como o de Defesa e o de Interior. A Venezuela possui uma das maiores forças armadas da América Latina, com um orçamento de defesa de aproximadamente 3 bilhões de dólares, segundo estimativas de 2023. Maduro estabeleceu um esquema de proteção mútua com os militares, oferecendo a eles controle sobre setores econômicos e a possibilidade de enriquecimento através de contratos e empresas estatais. E agora que você tem o apoio dos militares, nada melhor que contar com a mídia em seu favor. A censura e a repressão dos meios de comunicação são estratégias fundamentais para Maduro. O governo controla ou fecha canais de mídia críticos e utiliza propaganda estatal para moldar a opinião pública. Isso cria um ambiente onde a informação é filtrada e a oposição enfrenta dificuldades para se comunicar com o público. A Venezuela está entre os países com maior controle sobre a mídia na América Latina. Segundo relatórios da Comissão Nacional de Direitos Humanos, mais de 200 veículos de comunicação foram fechados ou censurados desde 2013. O governo utiliza táticas como bloqueio de sites, controle sobre a mídia impressa e prisões de jornalistas para suprimir a dissidência e controlar a narrativa. A censura é uma estratégia para evitar a disseminação de informações que poderiam incitar a revolta ou expor a corrupção e falhas do governo. Isso permite que o regime de Maduro mantenha uma imagem positiva internamente e diminua o impacto da crítica internacional. E quando olhamos em volta, parece ser o momento perfeito para ser um ditador, pois governos de esquerda ao redor do mundo e na América Latina, como o de Cuba, Bolívia e Nicarágua, frequentemente expressam apoio a Maduro, ajudando a legitimar seu regime. Por exemplo, o governo cubano fornece apoio logístico e estratégico ao regime venezuelano, enquanto líderes bolivianos e nicaragüenses frequentemente elogiam Maduro em fóruns internacionais. Esse apoio é parte de uma estratégia mais ampla de construir uma rede de aliados políticos na região, que ajuda a isolar a Venezuela das pressões internacionais e fornece uma frente unificada contra críticas ocidentais. Sem contar que você não pode acabar com a soberania de um país intervindo em uma eleição, pois isso fere princípios graves sobre a autoridade de um governo. E mesmo que haja uma oposição interna como por exemplo Maria Corina, ao todo, pode-se dizer que está marcada por uma grande desunião e falta de estratégia coesa. Há diversas facções e líderes que frequentemente disputam o controle da oposição, o que enfraquece os esforços para desafiar o governo de Maduro de forma eficaz. Essa fragmentação dificulta uma resposta unificada e efetiva contra o regime de Maduro. A falta de um líder unificado e estratégias divergentes enfraquecem a capacidade da oposição de formar um movimento eficaz contra o governo e Maduro se beneficia da desunião da oposição ao promover táticas que incentivam a divisão interna, como negociações separadas e manipulação política. Isso ajuda a manter a oposição dispersa e menos capaz de coordenar uma ação efetiva contra o governo que acaba tendo um problema a menos. E apesar da Venezuela viver em sanções econômicas, Maduro pode contar com os seus amigos da Rússia e da China, em um cenário onde a China fornece empréstimos e investimentos em infraestrutura. Desde 2007, a China já emprestou bilhões à Venezuela, fazendo da Venezuela uma grande devedora da China. Porém, Pequim tem interesse no petróleo e na mineração venezuelana, investindo em projetos como a exploração de petróleo na faixa petrolífera do Orinoco.
O investimento contínuo no setor de petróleo ajuda a garantir que esses empréstimos sejam pagos através de entregas futuras de petróleo, o que é uma forma de garantir o retorno dos seus investimentos e aumentar a sua influência no futuro próximo. Enquanto a Rússia oferece apoio diplomático e militar significativo, incluindo a venda de armas e equipamentos militares avaliada em aproximadamente 11 bilhões de dólares desde 2014. A Rússia também ajudou a Venezuela a evadir sanções internacionais através de operações financeiras complexas. E como nada vem de graça nessa vida, é claro que inclinações são atendidas de todos os lados e é nisso que precisamos ficar de olho. E como já deve ser de conhecimento de todos, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, sendo uma das principais fontes de receita do país. O governo controla a empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, e tem o poder de decidir sobre a distribuição de petróleo e derivados. Mesmo com a queda na produção e sanções internacionais, o controle dos recursos energéticos se mostra um diferencial que pode fazer o país dar uma reviravolta e criar um plano perfeito de manter o regime de Maduro. O governo utiliza o petróleo não só como fonte de receita, mas também como moeda de troca em negociações internacionais, oferecendo contratos e concessões em troca de apoio político e econômico. Saiba que a energia é essencial e valiosa para tudo o que fazemos, tornando-se um dos mais poderosos recursos do mundo. Dito isso, a estratégia de Maduro é buscar negociar o petróleo da Venezuela com os países do BRICS, reduzindo a dependência do país dos Estados Unidos e seus aliados. Ao se aproximar dos BRICS, especialmente da China e da Rússia, Maduro busca novas fontes de investimento e apoio econômico e político. Essa é uma grande estratégia geopolítica, pois essa pode ser uma manobra crucial de se fortalecer e ao mesmo tempo diminuir as forças dos Estados Unidos no setor energético. Isso é uma forma de Maduro tentar acabar com a influência americana no país, uma vez que os Estados Unidos não reconhecem a vitória de Maduro e por isso tenta desestabilizar a Venezuela. E Maduro tem todas as armas em suas mãos, e não é de hoje que Maduro sente uma admiração pelos BRICS. E apesar da empresa estadunidense, Chevron ter uma participação significativa no petróleo da Venezuela, a empresa teria que avaliar essa possível jogada de Maduro e possivelmente ajustar suas operações, o que pode incluir o fechamento ou a reestruturação de suas instalações na Venezuela, e isso pode afetar a produção e a receita da empresa. Uma aliança com os BRICS pode proporcionar uma estabilidade econômica e fortalecer as ações políticas de Maduro, marcando assim uma era sem fim do regime político de Maduro, onde só quem pode pará-lo é a morte, pois no final das contas ele não precisa de muitos apoiadores, ele só precisa dos apoiadores certos. Mas será que esse plano pode dar certo? A dependência global do petróleo torna a segurança energética uma prioridade, muitas vezes conduzindo a alianças estratégicas e conflitos. A capacidade de manipular preços e fornecer ou restringir suprimentos de petróleo pode servir como uma ferramenta de poder, e esse plano é tão maestral que em uma só tacada, Maduro fragiliza os Estados Unidos, gera uma oportunidade de entrar para os BRICS, e de quebra pode se manter no poder. E de que forma o apoio dos BRICS poderia influenciar a estabilidade política interna da Venezuela? Comente aqui abaixo o que você acha sobre isso. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS.